falar um pouco aqui sobre as crenças populares, né? Por que as pessoas costumam santificar algumas personalidades, algumas entidades? Se a santificação popular ela tem algum tipo de realidade, algum tipo de efetividade. Por exemplo, uma pessoa que é muito querida numa determinada cidade, ela vem a falecer e resolvem ali canonizar aquela pessoa. O povo resolve santificar. Essa santificação, ela tem algum tipo de efeito? É válida como a santificação, por exemplo, feita pelo Papa na Igreja Católica Apostólica Romana? Então, a santificação, na verdade, é a sacralização. Tudo que alguém ou um grupo de pessoas considera sagrado é santo para aquela pessoa. Então, cria-se existe a ideia daquele fator, daquela pessoa ou daquela entidade, daquele ser. Esta ideia passa a receber a atenção de um determinado grupo de pessoas ou de uma pessoa. Esta ideia ela é energizada, ela é fortalecida e alimentada por ideias, por sentimentos, e a partir da prática repetitiva daquelas ideias e sentimentos vai criando uma devoção em torno daquilo. Consequentemente, é confirmada a sacralização daquilo, até porque as pessoas começam a obter milagres, a obter o alcance daquilo que buscaram a partir daquele personagem ou a partir daquele ser. E aí é só uma questão de tempo, para que haja um culto em relação àquilo. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos tem um culto a várias entidades, inclusive Nossa Senhora Aparecida, que é uma entidade muito respeitada, não só no Brasil como no mundo. E no México, por exemplo, nós temos o culto a uma entidade chamada Santa Morte, que os povos pré-colombianos eles já cultuavam a morte como a morte sendo uma entidade, uma força maior que regia as pessoas e os mundos. E tanto Nossa Senhora Aparecida como a Santa Morte, na verdade, elas não são pessoas. Elas não existem enquanto ser com cabeça, tronco e membro. Existe a imagem, a representação física a partir da ideia que seres humanos possuem da Santa Morte e de Nossa Senhora Aparecida. Mas não existe um ser, um santo, com aquela cabecinha, com aquele tronco, com aqueles membros daquele jeito, com aquelas roupinhas. Existe uma energia a partir de uma ideia. Então geralmente encontra-se geralmente esses cultos surgem a partir do contato de alguém com aquela ideia, que pode se materializar através de uma imagem encontrada ou através da visão, como no caso dos pastorinhos na cidade de Fátima, que depararam com aquela aparição, com aquela visão sobrenatural, e a partir de relatos fidedignos e de algumas manifestações físicas coletivas, como aquela astronave descendo, que as pessoas acharam que era o Sol, mas na verdade era uma nave espacial extraterrestre. E a partir daí cria-se um culto, a partir da aparição ou a partir da revelação daquele ser, e aquela ideia é retroalimentada e aquele arquétipo passa a receber superpoderes por conta daquelas pessoas, através da fé, através da devoção, através da súplica, através do amor,
da aflição das pessoas. E aquele arquétipo é alimentado e espíritos que vibram naquela frequência passam a fazer parte daquela egrégora para cumprirem suas missões de evoluir, de crescer, de progredir, ajudando as pessoas a partir daquela egrégora. Então, a partir daí eles... Esses espíritos chamam outros espíritos e formam outros espíritos e formam legiões, e assim é criado o culto àquele ser. Pode ser um ser de natureza masculina, feminina, híbrido, e assim santificam aquele ser, como a Santa Morte, Nossa Senhora Aparecida. No caso da Nossa Senhora Aparecida, a Igreja Católica foi bem rápida na apropriação da ideia, e antes que o povo fizesse igual no México, de criar uma santa de natureza, entre aspas, pagã, eles criaram imediatamente, associaram a ideia de Maria e canonizaram, aliás, santificaram com mais propriedade. Foi assim que a Igreja Católica acabou sendo mais ligeira, mais rápida, mais inteligente. Mas nós sabemos que quem comanda a falange de Nossa Senhora Aparecida é a falange da Vovó Conga. Falange da Vovó Conga. E a Santa Morte, ela é constituída por espíritos extremamente sábios, poderosos, inteligentes, sábios manipuladores da magia astral universal, e que atendem os pedidos das pessoas com muita prontidão, com muita seriedade, com muita até rapidez. Então são milhões e milhões de milagres constatados a partir do culto da Santa Morte, que está ganhando cada vez mais aí com a ideia da globalização. A ideia do arquétipo da Santa Morte, ela vem percorrendo aí continentes dos mais diversos. E já não é mais um culto nacional mexicano, ele é internacional. E já passou para outros continentes também, assim como Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima e outros mais. Então é isso, gente. Isso que eu tinha para dizer aí. Agora, tem a questão da santificação popular, né? Que no caso da Santa Morte, a santificação não passou pelo critério da Igreja Católica. Há pessoas dentro da fé católica, e que eu respeito muito todos os católicos, tá, gente? Eu tenho um carinho muito grande por todos os católicos, eu venho de família católica. Eles acreditam que a Santa Morte é um culto que não deve ser incorporado pela prática católica, porque a morte, eles consideram a morte o preço do pecado. Então eles se aferram a algumas passagens bíblicas, e por conta disso eles desestimulam o culto à Santa Morte. Mas nós sabemos que essa é uma visão relacionada à ideia judaico-cristã europeizada, o cristianismo europeizado, porque nós sabemos que a morte em si não existe. A morte, ela é na verdade uma ilusão. Então, quando você fala de Santa Morte, na verdade você está falando da Santa Vida, que sobrevive a qualquer situação. A vida, ela triunfa em toda parte. A vida é o triunfo máximo da existência. E quando se faz o culto à Santa Morte, na verdade você está cultuando o triunfo máximo da existência, a imortalidade. Essa, na verdade, é a ideia da Santa Morte, e não a morte como pagamento do pecado. É uma visão um pouco equivocada daqueles que contestam a Santa Morte com esses argumentos, mas enfim, cada um fica com aquilo que acredita, né? É isso, gente. A santificação popular, ela é forte, ela é válida, e
independente da santificação canônica ou popular, a gente tem que respeitar a sacralidade daquilo que é importante para determinados grupos, sempre respeitando o próximo, sempre respeitando o próximo com muita reverência. Bom, é isso.